precisa hoje sim de jovens de valor. Tua força solicita pra obra terminar. Levanta-te e empunha hoje a Bíblia com amor. Proclama a todo mundo que Jesus irá voltar. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar que Jesus virá muito breve aqui reinar. A nobre luta hoje Cristo está a te chamar. Levanta-te e proclama os dons da sua luz. Se as sombras desta vida vêm o brilho ocultar, esconde os teus lamentos que ao teu lado está Jesus. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar que Jesus virá muito breve aqui reinar. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós seremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos
pela palavra, faz-nos unidos pela palavra. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Culto no Lar. É um prazer tê-lo aqui conosco para juntos estudarmos a preciosa Palavra de Deus. Falando na Bíblia, você está com a sua aí? Aonde está a sua Bíblia? Busque. Pegue papel, caneta também, você pode anotar, pode registrar as ideias que tiver, os conceitos, para continuar praticando, aprendendo e meditando na Palavra de Deus. Aproveite e convide outros também a estar conosco, a participar, a assistir esse vídeo, esse sermão, e assim ser alimentado e abençoado pela Palavra de Deus. Isso mesmo, você pode compartilhar com a família, nos seus grupos, nas suas redes sociais, e assim mais pessoas terão acesso à preciosa Palavra de Deus, neste tempo em que tanto necessitamos, em que muitos estão angustiados, tristes, preocupados, alarmados com a situação atual. E a Palavra de Deus, tenho certeza, pode trazer segurança, conforto e paz para essas pessoas. Hoje, eu quero trazer uma mensagem especial aos jovens, isso mesmo, e essa mensagem vem da Palavra de Deus, mas eu tenho certeza que abençoará também adultos, idosos, crianças, todos serão abençoados pela Palavra do nosso Deus. Eu quero para isso convidá-lo a abrir sua Bíblia na primeira carta de João. Isso mesmo, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João. Perceba que não é o Evangelho de João, tá bom? É a primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia, já chegando no Apocalipse. Se você vier de trás para frente, tem Apocalipse, Judas, e então 3 João, 2 João e 1 João, tá bom? Logo após as cartas de Pedro, 1 João capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 12. Você encontrou aí? 1 João, capítulo 2, verso 12, 13 e 14 também. Achou? Segure sua Bíblia aberta. Vamos juntos orar. Vamos pedir orientação de Deus no estudo de sua palavra. Nosso bom Deus e Pai, ao estudarmos a tua palavra agora, rogamos tua orientação, para que ela nos ensine como viver, para que ela nos traga conforto, consolo, nos oriente, nos eduque, para que sejamos mais semelhantes a Jesus. Entrego agora a cada pessoa que me ouve, que nos assiste neste momento, a cada família por estas pessoas representada, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, dando teu cuidado, conforto e proteção. Alguns acompanham esse culto online porque estão doentes, quem sabe no leito de hospital ou mesmo em casa. Pedimos que a tua mão de cura esteja sobre essa pessoa. Outros, quem sabe, por motivo de saúde, fragilizado, não podem ir ainda às reuniões presenciais ou pela idade avançada. Pedimos que o Senhor continue cuidando deles em seu lar, dando a tua bênção, carinho e proteção. Firma-nos em tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler juntos então? 1 João capítulo 2, verso 12 diz: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esse é um texto conhecido. Eu creio que você já deve ter lido alguma vez ou escutado. E ele tem muitas coisas importantes para estudar no dia de hoje.
E eu quero convidá-lo a estar atento. Mantenha sua Bíblia aberta para aprendermos mais da preciosa palavra de Deus. Primeiro ponto, eu quero lembrar que estamos lendo uma carta. Isso mesmo, uma carta. É a primeira carta de João, ou a primeira epístola de João. E como carta, sempre tem alguns elementos que são necessários, e eu quero começar por aí. Não sei se você já teve experiência de trocar cartas, de enviar cartas. Eu sou jovem, né? Como pode ser visto. Alguns dizem que não mais tão jovem. Mas já nasci da geração dos e-mails, dos celulares, em que a comunicação mudou um pouco. Hoje eu recebo cartas mensais apenas da companhia elétrica e de água, né? Não falha. A operadora de telefone também, todo mês, lembra de mim e manda uma carta especial, né? Eles nunca esquecem da gente. Mas, em se tratando de cartas mesmo, eu creio que pouca gente hoje tem enviado cartas. Algum tempo atrás, participei de um campuri de desbravadores, onde fomos desafiados a escrever cartas e trocar cartas com desbravadores de outros clubes. E ali pude enviar e receber algumas cartas. Foi uma experiência interessante. Uma carta tem pelo menos 3 elementos fundamentais. O primeiro é o remetente, é alguém que está enviando a carta, é o autor daquela carta. O segundo ponto é o destinatário, é a quem a carta é dirigida, para quem ele escreve. E o terceiro elemento, que é fundamental, entre outros, é o conteúdo. Tem que ter algo escrito, algo registrado, aquilo que o outro vai ler e que alguém escreveu. Então, para entendermos o texto de hoje, precisamos começar por aí, a entender quem é o seu autor, o destinatário e qual o conteúdo dessa carta, qual o objetivo que ela tem, o que está escrito aqui na primeira carta de João, e então entenderemos o capítulo 2, versos 12, 13 e 14. Vamos começar então? Essa carta é um enigma, ela é muito interessante. Em primeiro lugar, ela não identifica o seu autor. Pastor, mas como assim está escrito primeira epístola de João? Entenda algo, os títulos foram acrescentados depois, para facilitar o estudo, a busca, mas o conteúdo mesmo começa no primeiro verso. Se você pega as cartas de Paulo, por exemplo, ele diz: Paulo, a igreja que se acha em tal e tal cidade. Mas aqui nós não encontramos essa referência. Ele não usa a fórmula tradicional que os escritores do Novo Testamento utilizavam para escrever suas cartas. Você percebe? Você pode ler os primeiros versos. O autor não é identificado. Pastor, e por que dizemos então que esta é uma carta, uma epístola de João? Por alguns motivos simples. Primeiro, o autor se identifica nos primeiros versos como sendo testemunha daquilo que Jesus fez. Aquele que viu, aquele que ouviu suas mensagens, aquele que pegou em Cristo com suas mãos, o que nos leva a crer que era um de seus discípulos, daqueles que conviviam com Jesus constantemente. Outro ponto interessante é a extrema semelhança que há entre as cartas, principalmente a primeira, e o Evangelho de João. Muitas palavras que são usadas lá, são usadas aqui também, a forma de escrever, e nós vamos detalhar isso para vocês. Por exemplo, vamos falar mais à frente sobre a palavra permanecer. Ela aparece 41 vezes no Evangelho de João, e aqui, nas cartas, na primeira e na segunda carta, aparece por 26 vezes essa expressão. E perceba que a primeira carta de João, ela tem apenas 5 capítulos, em 3 páginas, e a segunda epístola é apenas meia página. Você percebe isso? 26 vezes, é muita semelhança. Outra coisa, os 2 textos começam de forma muito semelhante. Em João, ele começa da seguinte forma a história de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui, na primeira carta, ele começa dizendo, olha, o que era desde o princípio. E no final do verso 1 ele diz, o verbo da vida. É muito semelhante a escrita do Evangelho de João com a escrita de sua primeira carta. E nós vamos analisar isso mais para frente. Outra coisa que me chama a atenção, eu não lembro de ter encontrado isso em algum comentarista, mas me chamou a atenção estudar o texto, é o seguinte, João, o evangelista, é conhecido como discípulo amado também.
aquele que era mais próximo de Cristo, aquele que reclinou a cabeça sobre o colo de Jesus, sobre seus ombros. E agora, o discípulo do amor se torna o apóstolo do amor. E a carta de João fala extremamente sobre o amor. Você pode ver isso no capítulo 4, bem como na forma amável com que ele escreve aos filhinhos. E aqui chegamos então ao destinatário dessa carta, que também é um enigma. Ele não descreve quem é o destinatário. Ele não diz a quem está escrevendo. Apenas os identifica como sendo filhinhos. O que significa que essa igreja a quem ele escreve devia ser muito próxima, alguém que conhecia intimamente e, portanto, dispensava todas essas apresentações formais. João escreve alguém a quem ele conhecia com intimidade. Eu sou levado a crer que João escreve a alguma igreja do primeiro século, logicamente, não é verdade? Mas, de certa forma, a toda a igreja cristã no primeiro século que sofria com a grande problemática, que é o objetivo da sua carta. Eu acho que sabermos em qual cidade estava aquela igreja, ou a que grupo específico é o menos importante. É interessante entender que ele escreve a igreja cristã do primeiro século, e assim entenderemos qual é o seu objetivo, e entenderemos bem o conteúdo da carta. Então vamos para este ponto? Este ponto interessante. João escreve a respeito de falsos mestres. No capítulo 2, ele chama esses falsos mestres de anticristo, por causa do seu ensino, que negava que Cristo veio em carne. Então perceba que João vai trabalhar um tema que é muito sério, que é muito importante. E já no primeiro capítulo, ele traz fortes argumentações contrárias a este falso ensino. E ele condena de forma muito forte esses falsos mestres, ao passo que ele elogia a igreja, porque esta estava permanecendo firme, ela estava perseverando, mesmo diante dessas investidas de Satanás. E é aqui que encontramos o texto que nós lemos. João capítulo 2, 1 João 2, verso 12, 13 e 14. João está elogiando a igreja, porque essa permaneceu firme diante dos falsos ensinos, dos falsos mestres. E esses 3 versos nos ensinam como hoje, eu e você, podemos vencer também esses falsos ensinos que surgem. As falsas filosofias do nosso meio, os falsos mestres, os falsos doutrinadores. Paulo também escreveu sobre este problema a Timóteo. Escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 20 e 21, Paulo orientou Timóteo a fugir dessas conversas vãs tolas, da falsa sabedoria, como alguns chamavam aquele movimento. E então podemos compreender agora qual é o objetivo de João. Nos dias de João, ou da igreja primitiva, estava surgindo um grupo chamado de gnósticos. Gnóstico vem de gnose, que significa sabedoria, que é a palavra que Paulo usa escrevendo a Timóteo, esta falsa sabedoria. E quem eram estes? Eram pessoas que estavam em busca, como eles diziam, da verdadeira sabedoria ou do conhecimento puro. E eles tinham uma origem platônica. Eles eram ligados ao filósofo Platão, em seu ensino, em sua doutrina. E Platão desenvolveu o que conhecemos hoje como dualismo platônico. E este grupo dos gnósticos, eles adotavam o dualismo platônico. E o dualismo platônico ensina que há uma distinção entre o físico e o espiritual, aonde o físico ele é mau, inerentemente mau, ele é ruim, ele é perecível e ele deve ser até mesmo descartado. Não devemos dar valor àquilo que é físico, que é material. Enquanto aquilo que é espiritual é eterno, naturalmente, é puro e é naturalmente bom também. Assim, o corpo que nós temos, ele não presta. Ele é mau, deve ser rejeitado, não importa o que se faz no corpo. Enquanto que o espírito que nós possuímos, este é eterno, ele é bom, ele sempre vai existir e tudo que ele faz é aceitável, enquanto que o corpo, ele nos aprisiona. Deixa eu sair um pouquinho aqui de 1 João e abrir um parêntese. Não sei se você já percebeu,
mas existem muitos falsos ensinos mundo afora. E você vai encontrar muitas linhas religiosas ensinando que o homem ele é imortal. Pastor, como assim? Para alguns, quando a pessoa morre, ela não morre. Mas ela vai direto para a glória, como dizem até algumas músicas por aí. Ela vai para o seio de Abraão, ou ela vai para o tormento eterno. Mas independentemente se ela foi boa e vai para o seio de Abraão, ou se ela não aceitou a Cristo e vai para o tormento eterno, é verdade que ela continua existindo para sempre, nessa teoria, nessa teologia. Para alguns outros ainda, se você viver uma vida intermediária, você vai para o purgatório, onde você terá uma chance de melhorar, ou então você vai direto para o inferno, ou vai direto para o céu. Para outros ainda, o espírito vai reencarnando até se tornar 100% puro, e então ele vive em outra dimensão, em outro plano, não importa como seja. Todos ensinam que, de alguma forma, o homem não morre, o espírito é imortal que está nele, e ele continua consciente, só que agora livre do corpo. Você percebe como esse ensino é perigoso? Esse ensino não tem origem na Bíblia. Isso a Bíblia não ensina. Isso é de origem filosófica. Foi Platão que trouxe essa ideia e não podemos aceitá-la dentro da igreja. Percebe? A Bíblia ensina que o homem, quando morre, morre. E ponto final. Só Deus é quem tem vida em si mesmo. E Ele é quem comunica a vida a nós. Poderemos ser imortais um dia, se vivermos com Cristo aqui. E quando Ele nos ressuscitar, nos chamar para uma nova vida, aí em si, nele, seremos imortais. Mas lembre-se, isso será no corpo, não fora do corpo. O nosso corpo será transformado, ensinou Jesus, e assim ensinou Paulo também. Será transformado e então nos encontraremos com o Senhor nos ares. Mas voltando para o nosso estudo, por que este ensino preocupava tanto João? Por que esse ensino preocupou Paulo também? Por um motivo simples. Se este ensino for aceito pela igreja, o cristianismo deixaria de existir, não faria mais sentido. Porque qual é o centro do cristianismo? Qual é a base do ensino cristão? Qual é a base do evangelho? Qual é? É Jesus Cristo. Isto, o nosso Deus, o Messias. E qual é o ensino bíblico sobre Jesus? Que ele era Deus, mas se fez o quê? Homem, se fez carne e habitou entre nós. Então imagine o gnóstico ouvindo isso. Aquele que é de plano espiritual, 100% puro, perfeito, ele se faz carne, que é material, passageira, mortal, mas má, pecaminosa. Percebe a grande dificuldade? Se a igreja cristã aceita esse ensino, essa teoria, ela não poderia crer em Jesus Cristo e assim tudo estaria desfeito. Todo ensino bíblico de nada valeria, seria inútil. Então João escreve para repreender estes falsos mestres, esses falsos ensinadores. E ele vem destacar que Jesus é o Deus eterno, ele sempre existiu. Ele é o verbo que criou todas as coisas, é o verbo da vida. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. E não apenas isso, em carne, Jesus viveu uma vida sem pecado. Percebe? Este é o objetivo da carta, mostrar que Jesus era Deus. Mas ele se fez homem, viveu entre nós, para que por ele sejamos salvos. Mesmo em carne, Jesus viveu sem pecado. Isso era impossível para o gnosticismo, mas Cristo tornou possível e é real. E é por isso que hoje temos salvação. Percebe que grande problema João está tratando? E agora você pode entender melhor os versos 12, 13 e 14. João está aqui louvando a igreja, porque esta permanece firme, mesmo diante de falsos ensinos. E quem sabe eu fale a alguém neste momento, quem sabe um jovem que acabou de entrar na faculdade, e ali tem um professor ateu, evolucionista, e que vem com doutrinas e ensinos contrários à palavra de Deus, e você, quem sabe, é tentado a mudar a sua crença, a sua fé, e se ajustar àquilo que é ensinado ali. Eu quero trazer hoje na palavra de Deus como que você pode resistir a estes ensinos. Como que os jovens da igreja cristã, a qual João escreve, resistiram. Como que eles permaneceram firmes.
Como podemos, diante de tantas tentações, de tantos problemas, de tantos falsos ensinos, permanecermos firmes naquilo que é a verdade? Esse é o objetivo da nossa mensagem de hoje. E é isso que João está destacando na mensagem que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, precisamos entender que João escreve a 3 grupos. Você percebeu aí? Ele convoca os primeiros como sendo os filhinhos. O segundo grupo ao qual ele chama são os pais. E o terceiro são os jovens. E existe muita discussão a respeito de quem são estes. Eu, depois de estudar um bocado, cheguei à seguinte conclusão, e vou explicar o porquê. Na minha opinião, filhinhos, ele está se referindo a toda a igreja cristã. Primeiro, porque é o destinatário da carta. No capítulo 2, verso 1, ele escreve toda a carta a estes filhinhos. Tá bom? Segundo ponto, pelo qual eu creio que os filhinhos aqui é uma representação de toda a igreja cristã. Estes filhinhos têm os pecados perdoados por causa do seu nome. Está vendo aí no verso 12? Ou seja, quem é que tem o pecado perdoado no nome de Cristo Jesus? Quem são esses? São os cristãos, são os crentes. Esta é a igreja. Eles têm perdão de seus pecados. E no verso 14, esses filhinhos, eles conhecem o Pai, aqueles que são perdoados em Cristo. Eles vivem um relacionamento com o Pai. Eles conhecem o Pai. Para mim, então, esta carta, ao se referir aos filhinhos, ele está se referindo a todos os crentes em toda a época. Amém? Esta carta, portanto, é para você também, aos filhinhos, aqueles que foram salvos pelo nome de Jesus e aqueles que conhecem ao Pai. Existe algo interessante em filhinhos aqui também que precisamos observar. No verso 12 e no verso 14, ele começa com a expressão filhinhos. Contudo, as palavras no original são diferentes, apesar de na tradução serem a mesma palavra. No verso 12, filhinhos, vem do grego teknia, que significa geração, aquele que foi gerado. Esses filhos, eles nasceram de Deus. Eles têm um novo nascimento através do nome de Jesus Cristo. Por isso eu creio que essa é a experiência de todo cristão. E no verso 14, filhinhos é a tradução do grego paidia, que significa submissão, que alguém tem de respeito àquele que lhe é superior, ou seja, o filho para com seu pai. Portanto, esses filhinhos para João, eles nasceram de Deus. Eles têm uma nova geração e eles continuam vivendo ligados a Deus. Esses filhinhos nasceram de Deus, tendo os pecados perdoados pelo nome de Jesus Cristo. E esses filhinhos agora permanecem em submissão a Deus, sendo obedientes, respeitando, honrando a Deus, porque eles conhecem o Pai. Eles respeitam o Pai. Eles obedecem às ordens do Pai. Eles estão submissos ao Pai. Você percebe? Para mim, portanto, filhinhos aqui é uma referência à igreja. E ele então divide este grupo dos filhinhos da igreja em 2 agora. Ele escreve aos pais e ele escreve também aos jovens. Os comentaristas costumam trazer os pais como sendo aqueles mais maduros espiritualmente, enquanto os jovens como sendo aqueles mais imaturos. Outros argumentam que, na verdade, se fala aqueles que têm mais experiência de fato, os pais como sendo os mais velhos, e aos jovens como sendo os mais jovens da igreja de fato, as crianças, juvenis, adolescentes, jovens e assim por diante. Eu acredito que talvez seja essa a melhor interpretação, que João de fato está escrevendo aos pais e está escrevendo aos jovens, esses 2 grandes grupos da igreja. Até porque os pais também serão os mais experientes e os jovens, naturalmente, aqueles que têm menos experiência. De toda forma, a mensagem é a mesma. Ele escreve aos mais maduros, aos mais experientes e escreve aqueles que são mais jovens. E aqui eu quero tirar algumas lições também especiais neste momento com vocês. Primeiro grupo, então, os pais. Aos pais ele escreve porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E existe muita discussão sobre quem é este que existe desde o princípio, né? João fala que Jesus é aquele que existe desde o princípio. A Bíblia também fala que Deus sempre existe, Ele é o Criador de todas as coisas. De fato, isso não faz diferença.
Jesus, em João 14, se não me engano, no verso 9, diz que quem vê a ele, vê também a quem? Ao Pai. Ou seja, se ele conhece o Pai, conhece o Filho, não importa, ele conhece a Deus. Quem conhece a um, naturalmente, conhecerá o outro. Esses pais têm um conhecimento a respeito de quem Deus é. E o interessante não é saber especificamente qual pessoa da divindade ele conhece, mas saber que tipo de conhecimento é esse. Esse conhecimento, para mim, não é um conhecimento simplesmente teórico, não é simplesmente teologia, não é simplesmente estudar vários livros. Isso não tem tanta validade se você não tem um conhecimento relacional, experimental de Deus. Estes pais, eles conhecem a Deus, eles experimentam a Deus, eles vivem num relacionamento com Deus, eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Você tem conhecido a Deus? Você tem vivido um relacionamento com Ele? Quando falamos em conhecer, não é apenas saber o nome, não é saber onde mora. Isto meu vizinho ou alguém que passa na minha porta sabe. Muitos conhecem meu nome e sabem onde eu moro, mas não têm conhecimento de quem eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, de como me comporto. Apenas aqueles que são próximos a mim é que adquirem este conhecimento. E isso não é adquirido em livros, apesar de que na Bíblia, no relacionamento com Deus, nós conhecemos a Deus, sua vontade, a forma como Ele age, não é verdade? Mas nós precisamos experimentar a Deus, e isso vem através da palavra, da oração, da comunhão na igreja, no relacionamento que é diário. Para desenvolver amizade, relacionamento, precisa ser algo diário. Não é uma experiência apenas do passado, de alguém que você viu, de alguém que você ouviu falar, mas de alguém que você vive constantemente próximo. Isso traz um conhecimento real. Você tem vivido diariamente com Deus? Tem conhecido a Deus sempre, sempre perseverado nisso? Este é o segredo para conhecer aquele que existe desde o princípio. E o terceiro grupo a quem João escreve são os jovens. E aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo, até porque a mensagem aos jovens, ela é maior, ela é mais forte. No verso 13, ele diz: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Contudo, quando a gente vai ao verso 14, há um acréscimo muito grande na repetição que João faz. Você percebe que é uma repetição? No verso 12 e 13, ele diz: eu vos escrevo. No verso 14, ele diz: eu vos escrevi. Ele está repetindo uma mensagem. Aqueles que já haviam lido o verso 12 e 13. Olha, eu já vos escrevi, mas agora tem algo de novo, jovens. Vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vós. E por isso, vocês têm vencido o maligno. Essa inserção, este acréscimo no verso 14, ele é fantástico. E aqui está o segredo pelo qual os jovens venceram a batalha nos dias da igreja a qual João escreve. Da igreja cristã no primeiro século. Qual foi o segredo desses jovens? Está aí. Eles são fortes. A palavra de Deus permanece neles. E por isso, eles têm vencido o maligno. Vamos começar então pela primeira palavra. Eles são fortes. Não é verdade que os jovens são fortes? Na juventude temos mais força física e mais força intelectual. É na juventude que exploramos o mundo, conhecemos as coisas, subimos em árvore, exploramos rios, vamos para o meio da mata, jogamos bola, temos várias atividades de correr. A gente gosta disso na juventude. Na juventude também nós aprendemos com mais facilidade. De vez em quando converso com algum irmão mais experiente e ele tem dificuldade para manusear o celular ali, para acessar um link desse sermão no YouTube, para compartilhar com outra pessoa, a gente vai ensinando. E ele diz: pastor, meu filho de 3, 4, 5 anos, 6 anos, pega o celular e falta é virado do avesso. Ele mexe em tudo, ele faz de tudo. Ele mexe o celular e liga com a televisão. Ele fala com o celular e o celular responde. Ele faz de tudo. Percebe? Os jovens têm mais facilidade para aprender, para reter informações. É na juventude que temos essa fase de força para adquirir conhecimento, experiências e aprendizados. Eu lembro que algum tempo atrás, quando pastor no Pará, eu era pastor de um grupo
que ficava num povoado bem distante, isolado, assim, rodeado de muita mata, de muita floresta. E ali tinha um irmão, baiano inclusive, da minha terra, que ele já era de certa idade avançada, e ele cuidava daquele grupo, e quando ia até lá, eu ficava na casa dele. E certo dia eu cheguei, ele disse: pastor, tem uma novidade, eu comprei uma moto, e agora eu vou poder trabalhar melhor com essa moto, vou visitar os irmãos, eu vou pregar mais, vou fazer, vou acontecer. E o interessante é que cada vez que eu voltava lá, aquele irmão tinha um machucado novo, né? E os filhos brincavam que ele passava mais tempo no chão do que em cima da moto. E ali observando, passando uns dias, eu vi os netos dele ainda pequenos, com 10, 11 anos. Esses meninos paravam a moto perto de um batente, ali subiam, e eles pulavam em cima da moto, que não alcançavam o chão quando estavam sentados na moto, e já batiam e ligavam a moto e saíam andando, e eles não caíam. Percebe? Na juventude a gente tem essa força, na juventude a gente tem equilíbrio, a gente tem agilidade, a gente consegue aprender as coisas, tudo fica fixado na mente e o corpo se acostuma e faz aquilo até a idade da velhice. Mas é difícil aprender quando a idade já chegou, não é verdade? João escreve aos jovens: por isso eles têm forças, eles têm criatividade, eles têm energia, mas existe um detalhe. No verso 15 e 16, que nós não lemos ainda, diz: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. No verso 16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Sabe qual é o risco que João está nos prevenindo? Jovens, temos força, mas podemos investir essa força no lugar errado, apenas buscando prazeres, divertimentos, satisfação das nossas paixões e vontades. Cuidado, não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Devemos investir nossa força naquilo que é eterno, em compreender a palavra de Deus, colocá-la na memória, usar nossa força e tempo na pregação do evangelho. Jovem, você é Caleb, você tem sido evangelista, tem falado aos amigos sobre Jesus, tem trabalhado na igreja. Você precisa fazer algo com essa força para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no verso 2, verso 22, no capítulo 2, verso 22, perdão, ele diz: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Foge, Timóteo. Jovem, você é desafiado a usar sua força, mas no lugar certo. A usar sua energia de forma correta. A usar sua mente para aquilo que é eterno. Quantos jovens têm desperdiçado horas de sono, horas que poderiam ser dedicadas ao estudo da Bíblia, horas que poderiam ser dedicadas àquilo que é eterno, em redes sociais. Quanto tempo temos gasto em Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram e tantas outras coisas, YouTube, e não temos coragem de gastar tempo com aquilo que é eterno. Jovem de Deus, use sua força da forma correta e no lugar correto. Deus te abençoará ricamente. Amém? Mas existe um detalhe: o segredo da vitória não está na força dos jovens. João diz que estes venceram porque são fortes, e por isso a palavra de Deus permanece neles. O segredo da vitória desses jovens está na palavra de Deus. Há pouco tempo eu postei um sermão aqui, se você não assistiu ainda, você pode assistir, o título dele é Está Escrito. E estudamos Mateus 4, onde vemos que diante da tentação, das investidas de Satanás, Jesus venceu com o Está Escrito. Jesus não usou de sua força, poder divino, para expulsar Satanás ou resistir-lhe à influência. Não! Jesus respondeu com base na palavra de Deus. Ele conhecia as Escrituras e diante da tentação disse: está escrito. Não só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui está o segredo da vitória, está apegado à Bíblia. Você conhece a Bíblia? Ou você tem tentado vencer com sua própria força, achando que você tem habilidade, competência? Precisam desenvolver hábitos espirituais.
Você tem lido a Bíblia? Tem estudado a lição da escola sabatina? Você tem a meditação para todo dia refletir na palavra de Deus? Quem sabe tem lido os livros do Espírito de Profecia que nos orientam a conhecer a palavra, jovem? Você, querido irmão de mais idade também? Perceba que estes não apenas conhecem a Bíblia, mas eles permanecem na Bíblia. A palavra permanecer, como falei ao começo, é muito forte em João. Ela aparece 41 vezes no Evangelho e 26 vezes aqui na primeira e na segunda carta. João dá muita ênfase à permanência. E um texto clássico de permanência de João é João capítulo 15, onde Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Permanecendo em mim e eu em vós, dareis muitos frutos. O resultado na vida do cristão, na vida do crente, na vida do jovem que segue a Deus, acontece quando ele permanece em Cristo, quando ele permanece em sua palavra. E a questão é: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Não adianta ter força física, força intelectual, se estamos distantes de Cristo. Esta não é uma guerra física, onde a nossa força é o que conta. Essa é uma batalha espiritual. E se você não permanece na palavra, se você não permanece em Cristo, você não terá como vencer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso que precisa acontecer. A vida deve habitar em nós, deve permanecer, deve ser constante. É semelhante à experiência da refeição. Eu creio que você comeu no dia de ontem, mas já comeu hoje também. E se você me assiste pela manhã, ao lançamento desse vídeo, você já está pensando, quem sabe, no almoço. E quando acaba o almoço, você já pensa na janta. E assim vivemos. Não é que a refeição do dia anterior não foi útil, foi, mas ela foi alimento para aquele dia. E hoje precisamos de novo alimento, e amanhã de novo alimento. De igual forma, precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. A Bíblia que eu li ontem foi satisfatória e me susteve no dia de ontem. Ela foi minha salvaguarda contra as tentações, contra as investidas de Satanás ontem. Mas hoje eu preciso de nova porção da palavra de Deus. E isso é permanecer. Todo dia eu preciso perseverar na palavra de Deus. Você compreende? Quem sabe eu fale a alguém que lê a Bíblia aqui e acolá. Já atendi algumas pessoas aqui nesse escritório que às vezes chegam cedo e eu ainda estou lendo a Bíblia. E certa vez uma pessoa me perguntou: pastor, você lê a Bíblia todos os dias? E quando eu respondi que sim, ela olhou com certo espanto. E na conversa pude perceber com algumas das pessoas que ela não tinha esse hábito de ler a Bíblia diariamente, constantemente. Isso enfraquece o nosso relacionamento com Deus, o nosso conhecimento de quem Ele é, e também nos enfraquece diante das batalhas espirituais. Todos os dias precisamos permanecer na palavra. É uma luta, é uma guerra. Tem dias que a gente está atrasado para o trabalho, dormiu mais tarde, tem que sair cedo, a correria é grande. Precisamos tirar tempo para a palavra. Temos que criar estratégias, mecanismos para permanecer na Bíblia e em toda a Bíblia. Jovem, você conhece as doutrinas bíblicas? Conhece aquilo que a Bíblia ensina? Ou conhece apenas superficialmente? A Bíblia é a palavra de Deus, fala de um Deus que é amor. Isso é importante, mas você conhece, tem profundidade, está preparado para dizer diante de qualquer um qual é a razão da sua fé. Ou se vier doutrinas falsas, qualquer vento de doutrina por aí, você é levado facilmente. Chega um grupo dizendo que o Espírito Santo não é Deus, aí você acredita nisso. Chega outro dizendo que não devemos dizimar, ofertar, e aí você acredita nisso. E aí vamos seguindo uma série de ensinos que não estão na palavra, porque não conhecemos e acreditamos em tudo. O grande problema hoje de muitos jovens é que têm buscado informação no YouTube. Já conheci alguns que procuram: pastor, você já viu fulano de tal, ele está ensinando no YouTube e tem uma mensagem diferente, Daniel e Apocalipse e tal, e o pastor ensinou isso e aquilo outro. Eu perguntei a ele: jovem, você já foi à Bíblia? Pesquisou por si mesmo? Não, lá é mais fácil. Vá à Bíblia.
Estamos deixando de ter alimento sólido, quente, fresco da palavra de Deus para ingerir o vômito de qualquer um. Não estou dizendo que esse canal aqui é para você estudar a Bíblia, não. Eu tenho esse objetivo, que você estude a Bíblia aqui, mas se você não estuda por si, em casa, sozinho, se você não abre esse livro e lê e pesquisa, de nada vale. De nada vale 3 vezes na semana na igreja, e ali tem um sermão no sábado, um na quarta e um no domingo, e achar que isso vai te sustentar, te alimentar. Não! Você precisa estar todos os dias ligado, conectado, permanecendo em Cristo e em sua palavra. Não podemos ter essa alimentação pobre de 3 sermões na semana. Precisamos ir direto à fonte. Precisamos da Bíblia, senão você vai fracassar na sua caminhada. Não se contente com menos do que estudar a Bíblia todos os dias. Dedicar tempo todo dia para a palavra de Deus. É isso que João está dizendo. Esses jovens são fortes e eles venceram o maligno porque eles conhecem a Bíblia e permanecem na Bíblia. E isso é uma ação diária, contínua. Assim, João dá uma certeza. Eles têm vencido o maligno. Maligno aqui, a palavra simples, poderia significar tentação, maldade, pecado. Mas da forma como aparece aqui nesse texto, é o título para o próprio diabo, Satanás, o maligno. Estes jovens são descritos não apenas como lutando a batalha, não apenas como estando envolvidos diretamente numa guerra, e nós estamos. E lembre-se, essa guerra é diária, repito, todos os dias precisamos estar de posse da nossa arma para vencer a batalha. Ela é espiritual, ela é contra as forças do mal. Mas a certeza que João dá é que eles têm vencido o maligno. Essa é uma vitória perfeita. Ocorreu no passado, jovem, quando você aceitou a Cristo, quando você foi batizado, quando você estudou a Bíblia. Mas João está dizendo, tem vencido. Essa vitória ainda continua ocorrendo quando todo dia eu abro a palavra de Deus, quando todo dia eu continuo estudando, meditando, aprendendo aquilo que Deus tem para mim. Essa vitória não pode ser algo do passado apenas, tem que ser algo no presente. Ela ocorreu, mas deve continuar ocorrendo até que a vitória final seja ganha em Cristo Jesus. Isso vale para você, independente da sua idade, mas aqui João escreve aos jovens. Eu quero concluir dizendo, jovem, você não precisa esperar chegar à idade adulta ou à velhice para vencer as tentações. Muitos pensam que ser jovens, que ter pouca idade, é desculpa para o erro ou para o pecado. Não, isso aí é porque ele é jovem. Não, aquilo ali é porque ele é imaturo ainda, é muito novo. Aí erra mesmo. Não. João está dizendo que os jovens, eles têm vencido o maligno. E é por isso que eles permaneceram firmes. Quando o gnosticismo surgiu, quando as falsas doutrinas surgiu, quando o anticristo levantou, eles não deram ouvidos, porque eles conheciam a palavra de Deus, sabiam que a Bíblia ensinava, eles estavam firmes e venceram o próprio diabo. Jovem, você pode vencer tentações. Você pode vencer as más inclinações, os pecados, os vícios que te perseguem. Você pode vencer a falta de interesse pela palavra de Deus, pela igreja. Você pode vencer a falta de interesse pelo evangelismo, pelo trabalho ativo na causa de Deus, se você permanecer em Cristo e em sua palavra. João não está dizendo que apenas você vai lutar. João não está dizendo que apenas você vai ter uma guerra. Ele está dizendo que você vencerá. Amém? É possível vencer, mesmo na juventude, todas as tentações, todos os problemas. E o segredo, a Bíblia nos fornece. Quer ver? Aqui ainda, na primeira carta de João, no capítulo 5, e no verso 4, ele diz o seguinte, olha aqui. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé, jovem, que você pode vencer. Não é simplesmente por sua força, por seu intelecto. Não, a batalha espiritual. As armas também são. É pela fé que você pode vencer. É confiando em Cristo e se apegando à sua palavra. Se formos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, se você desejar e puder, abra comigo também, acompanhe o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e o verso 57,
1 Coríntios 15, 57, o apóstolo Paulo diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá o quê? Não é apenas batalhas, não são apenas guerras, ele dá a vitória. Em Filipenses 4, verso 13, o apóstolo Paulo completa dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Em nós mesmos não há força para vencer, não há coragem, às vezes não há nem mesmo a vontade, mas em Deus tudo é possível. E para estarmos ligados a Deus, precisamos estar ligados à sua palavra. Precisamos estar ligados à sua igreja. Precisamos ter uma vida de oração. Jovem, eu quero convidar você a permanecer na palavra. E permanecer na palavra, permanecer na oração e assim permanecer em Cristo e em seu corpo na terra, que é a igreja. Assim você vai vencer o inimigo. Não espere os dias passarem. Não espere os cabelos brancos aparecerem. Não espere a pele rugar. Ter mais experiência para achar que então você pode vencer ciladas ou as tentações do inimigo. Não. Você pode vencer ainda na juventude. Não é apenas lutar, mas é alcançar vitórias em Cristo Jesus. Vocês têm vencido o maligno. Amém? Não quer você hoje se comprometer a estar pegado à palavra de Deus? Sabe, você diga: pastor, eu não tenho lido a Bíblia. Eu não tenho dedicado tempo para as coisas de Deus. Mas hoje eu quero fazer um compromisso com Cristo Jesus. Eu quero fazer um compromisso com meu Deus de me apegar à palavra, de aprender o que Ele ensina, de ensinar a outros. E assim ela possa permanecer na minha mente e diante das tentações, dos problemas, possa responder: está escrito, eu sei o que a Bíblia diz. Faça hoje esse compromisso, jovem. Amém? Você aceita? Levante aí sua mão. Pastor, eu aceito todos os dias me apegar à palavra. Eu quero estudar todo dia a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por você que quer alcançar vitórias em Cristo Jesus. A você que quer permanecer nas Escrituras e assim alcançar vitórias. Ore comigo agora. Nosso bom Deus e Pai, obrigado porque essa pessoa está estudando a tua palavra comigo neste momento. Aqui temos adultos, jovens, quem sabe até crianças. Nós queremos colocar todos em tuas mãos. Nós somos teus filhos. Fomos gerados, mais uma vez, em Cristo Jesus. E queremos viver em subordinação ao Pai, em respeito a Ele, em honra. Queremos ser obedientes. Nós também queremos conhecer o Pai e que esse conhecimento seja profundo, experimental, relacional. Mas queremos vencer o maligno, Senhor. Queremos vencer aquele que faz guerra contra a nossa alma. Queremos vencer tentações, o pecado, aquilo que hoje nos aprisiona. E o segredo está em estudar a palavra e nela permanecer. João escreveu aos jovens porque eles são fortes. A palavra de Deus permanece neles e eles têm vencido o maligno. Dá-nos hoje, Senhor, vitórias. Não apenas guerras, não apenas batalhas, mas vitórias em Cristo Jesus. Nós agora terminamos a oração com a certeza de que a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, te dê um bom restante de dia e que você possa vencer as ciladas, as investidas no inimigo. Lembre-se, é sempre por intermédio da palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontrou paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui.
Filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Você pode declarar aquilo que somente Deus pode fazer. Vamos lá? Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, bem pertinho. Que a nossa voz seja o eco da voz dele a nos dizer: